é Joyce Rodrigues, eu sou professora de artesanato em EVA e hoje eu tô aqui para dar continuidade à minha série de vídeos Sorte para 2021. Este vídeo não será diferente dos outros vídeos dessa série, onde eu escolhi um amuleto da sorte e um personagem famoso para representar este amuleto. Então, neste vídeo nós vamos ter o personagem Dumbo, que é um personagem lindíssimo, fofíssimo e encantador. Agora, esse personagem está representando uma peça que também é maravilhosa, que é o Elefante da Sorte. Eu vi essa peça em várias versões e eu achei uma peça muito bonita, muito elegante. Eu teria uma peça dessa em casa, mas sinceramente eu gostei bastante da versão que eu fiz em EVA do meu Dumbo. Então, se é para trazer sorte, escolher entre um elefante, que é um amuleto da sorte tradicional, e o Dumbo, eu vou escolher o Dumbo e eu espero que você também. E eu já vou adiantando aqui o meu desejo de boa sorte para você e também o meu pedido de compartilhamento, o meu pedido aqui de você deixar o seu comentário, você curtir esse vídeo e se inscrever nesse canal. Esse projeto do Dumbo deu muito trabalho, gente, e sinceramente foi um projeto que eu alterei, precisei fazer 3 tipos de alterações ali e vocês vão acompanhar isso durante o vídeo. É por isso que eu tô te falando sobre o processo aqui, que foi um pouco complicado, porque durante o vídeo tem alguns pedaços ali que eu não coloquei na edição, mas eu vou narrando e vou explicando para vocês exatamente o que aconteceu. Vamos iniciar então essa aula fazendo a parte da cabeça do personagem. Para isso você vai precisar de meia bolinha de isopor de 75 mm, um marcador de corte, uma caneta, um estilete para cortar, certo? E depois que você fez isso, você vai cortar a parte da bochecha do seu elefante. Aí eu usei metade da metade de uma bolinha de isopor de 75 mm, marquei 1,5 cm e depois eu utilizei o marcador de corte, uma caneta, um estilete para chegar então no formato que eu precisava para fazer essas bochechinhas, certo? Tô mostrando para você que eu tiro parte do excesso de isopor com o estilete para depois lixar. Isso facilita bastante, porque você precisa arredondar mesmo essa peça para deixar ela bem bonita. Agora nós vamos colar a parte da bochecha na parte da cabeça e tá vendo essa marcação vermelha? Ela indica ali meio centímetro, tá? Então meio centímetro abaixo ali, precisa sobrar esse meio centímetro. E aí você vai localizar na parte da bochecha o meio dessa peça e vai marcar 1 centímetro de cada lado para fazer 3 cortes. Um corte reto e 2 cortes na diagonal. Você vai fazer ali um triângulo, ok? E esse corte precisa ter ali a profundidade de aproximadamente meio centímetro ou um pouco mais, tá? Mas não pode ser muito maior, porque senão vai ficar muito fundo ali a parte onde nós vamos encaixar a tromba do elefante, certo? Então depois disso é só lixar, lixa bastante, deixa sua peça bonita, toda arredondada, para quando você colocar seu EVA ali, a sua peça já tem uma carinha, né? Enfim, vamos lá. Depois disso nós vamos fazer a modelagem. Para modelar essa peça, a modelagem é a modelagem tradicional. Nós só aquecemos o EVA com o ferro ou com a prancha, fechamos, começamos com a parte de trás, fechando ela com a cola quente, depois modelamos a parte da frente, fechando ela com a cola instantânea. E aí tá aquela dica para vocês de utilizarem um palito, né, para vocês espalharem essa cola instantânea na sua peça. Utilizem também o papel vegetal para que vocês transfiram o desenho do gabarito para o EVA. Esse EVA é o EVA de 5 mm. Depois de cortar, você pode colar então com a cola instantânea, certo? Então você vai ver que eu tô destruindo aí a tromba do meu elefante, porque foi uma das alterações que eu fiz. Então eu fiz a pintura dos olhos e depois eu fiz a tromba para baixo e eu queria, na verdade, ela para cima.
Eu não me atentei a esse detalhe, mas o elefante da sorte, ele tem como característica a tromba pra cima. Então por isso eu retirei toda essa massa de EVA e aí fui refazer, né, essa tromba com outro pedaço de massa de EVA, onde eu sovei essa massa bastante antes de trazer o formato da minha tromba de elefante. Como você pode ver aí nessa parte do vídeo, eu trabalhei bastante a questão da modelagem. Então eu modelei, fui fazendo, refazendo, porque, gente, a massa de EVA pra mim também é algo novo, né? Eu vi muitos comentários, recebi algumas perguntas com relação à massa de EVA. Eu sei que os meus seguidores e os meus alunos não estão acostumados a usar a massa de EVA. Eu também não, eu particularmente uso ela dessa forma mesmo, só para fazer alguns pedaços na peça, né? Alguns detalhes, um pezinho, uma mãozinha, uma língua, enfim, um olhinho. É sempre coisa pequenininha, eu nunca faço a peça inteira de massa de EVA. Eu não tenho essa habilidade de modelar massas, então eu realmente vou agora começar a colocar isso mais em prática, tá? Tô me arriscando mais, eu espero que você também faça isso, porque isso é muito bom pro nosso crescimento, pro nosso artesanato. Então olha só, depois que você modela tudo, você tá ali muito tempo modelando, pode acontecer da sua massa trincar, rachar, alguma coisinha aqui, outra ali, pode acontecer, aconteceu comigo. Uma dica aqui é você molhar um pouquinho essa massa, molha o seu dedo e leva o seu dedo úmido até a massa e vai então modelando ela, tá? Ela vai dar uma derretida, parece que ela fica meio derretendo, sabe? E aí dá pra você dar uma esfregadinha ali de leve, sem força, sem pressão, pra não mudar o formato da peça, só pra realmente retirar esses marcadinhos que às vezes aparecem. Não é toda vez que aparece, mas de vez em quando. Aqui tava muito calor e aí acabou secando um pouco mais rápido e eu tive esse problema. Nesse momento eu tô mostrando pra vocês a junção da massa com a placa de EVA usando esse pouquinho de água. Gente, fica incrível. Depois eu pintei toda a peça, eu passei o verniz, você não vê, você não sabe o que é massa de EVA, placa de EVA, fica muito legal o resultado, de verdade. Outra coisa que não deu para eu mostrar para vocês foi essa parte de baixo dos olhos, que são dois pedacinhos de EVA que eu coloquei ali, ou melhor, de massa de EVA que eu coloquei ali abaixo, porque estava aparecendo muito o EVA de 5 milímetros e eu não queria isso, então eu coloquei essa parte aí embaixo do olhinho dele. Eu decidi pintar essa peça toda, então eu precisei refazer a pintura. Aí nesse momento eu tô fazendo a parte do sorrisinho dele, que ficou muito fofinho, porque eu queria um elefante feliz, um elefante alegre. Essa peça que você tá vendo aí, ela já tá com verniz, tá? Então ela já tá finalizada a parte da cabeça com verniz. Lembrando que você precisa esperar essa massa de EVA secar para que você aplique o verniz, tá? Porque senão a massa ela dá uma encolhidinha ali, não vai ficar legal, porque o verniz ele não encolhe junto com a massa. E o que acontece? Sua peça vai ficar craquelada, ok? Para fazer a parte do corpo, nós começamos com a parte inferior, que é uma peça de 60 milímetros, e você vai marcar 3 centímetros depois da marcação que já vem na sua bolinha. E aí vai pegar metade, meia bolinha de isopor de 50 milímetros e vai colar com a cola quente. E aí você vai retirar um pedacinho só, uma tampinha dessa bolinha de isopor de 50 milímetros, para então colar, encaixar a peça cabeça na peça corpo, ok? Então, antes de modelar, já sabe, né? Vamos lixar bastante essa peça para ela ficar bonitona e o nosso
elefantinho também. O processo de modelagem é o mesmo que nós já fizemos anteriormente na parte da cabeça, então é só acompanhar aí no vídeo. E agora, desculpa, porque a minha câmera tava ali dando umas balançadinhas, então você vai ver essas tremidinhas, porque eu estava com um ventilador ligado e a minha câmera no teto, ela não estava fixa o suficiente para suportar a ventania que estava aqui. Pois é, acontece, né, gente? Tava muito calor mesmo. Para as pernas, você tem aí uma tira de EVA e você vai fazer então esse rolinho com essa tirinha e vai colar ela com a cola instantânea. E depois que você fez o rolinho, você precisa fazer um corte na diagonal para encaixar melhor essa peça na parte do corpo. Então você pode marcar 3 centímetros e fazer o corte. Então você liga um ponto de 3 centímetros na outra ponta e corta, como você tá vendo aí no vídeo, fica exatamente o mesmo corte que eu fiz e que deu certo na montagem da minha peça. Para fazer a parte das patinhas, nós vamos usar 2 bolinhas de isopor de 35 milímetros, tá? Partindo ela assim ao meio e depois tirando só um pedacinho na parte de cima para ela não ficar inteira totalmente arredondada. Você pode até usar ela toda arredondada, mas eu não quis fazer assim. Eu segui esse passo a passo aí que você tá vendo. Eu fechei essa peça do pezinho com um EVA de 5 milímetros, tá? E depois eu vou aquecer essa parte da perninha para colar ela na peça do pezinho e ela ficar bem bonitinha. Então é isso que eu faço, tá? Tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, porque aí dá uma modelada, dá uma ajustada. E aí quando você vai colar na parte do corpo, fica bem bonito. A peça fica bem certinha, então segue essa dica aí na hora que vocês forem colar as pernas e os braços, que aí vai ficar bem legal, tá? Fazer o braço, você vai precisar de um pedacinho de arame galvanizado. Vai deixar ali uma sobra de 1 centímetro para você fixar a pata e 2 a 3 centímetros para fixar esse arame na parte do corpo, ok? Faz o rolinho, fecha ali com a cola instantânea, faz o corte na diagonal. Para esse corte a marcação é 2,5 centímetros. Para fixar o braço dele no corpo, você vai precisar colocar bastante cola quente, tá? Mas coloca uma quantidade bem generosa, porque essa cola quente é que vai segurar esse arame no lugar certo para ele depois não furar a sua peça, caso alguém queira mudar a posição do bracinho. Pintei essa peça também, né, para ficar com a mesma tonalidade da parte da cabeça, então eu pintei ela de cinza.
E depois que eu pintei essa peça, eu caí na besteira de fixar a cabeça no corpo. Não era para ter feito isso agora. Então, se você vai fazer o seu elefante da sorte, o seu Dumbo, não cole a cabeça no corpo antes de fazer o detalhe que ele tem no pescoço, porque essa parte nós também vamos fazer no vídeo. Então vamos para esse detalhe da parte do pescoço, que você vai cortar aí as suas tirinhas de EVA e aí você vai fazer umas preguinhas de 1 centímetro, tá? Então aplica cola instantânea, avança 1 centímetro para frente, cola também a parte de trás e vai repetindo esse processo até chegar no finalzinho aí dessa tirinha de EVA, beleza? Depois disso, você vai colar na parte do corpo, ok? Cola ali na parte do corpo, deixando um espacinho pra cabeça. Esse formato é o formato certinho para colar direto ali na parte do corpo. E o bom da história é que eu usei o arame para colar, porque se eu tivesse usado o palito, eu não teria conseguido colocar a peça. Olha só, eu nem tirei da edição, mas eu demorei muito para encaixar essa peça, esse detalhe do pescocinho dele. Eu demorei, gente, é porque esse vídeo tá bem acelerado, porque eu tava muito insegura, porque eu não tava conseguindo mover tanto o pescocinho. Eu consegui mover alguns milímetros ali, eu acho que não chega a 1 centímetro que eu consegui, mas deu tudo certo. Então é assim mesmo, a gente vai produzindo, vai errando, vai fazendo de novo. Bom, aqui nós vamos então colar os moldes, que é a parte da orelha. Então tem ali o molde rosa, né, que eu cortei com EVA de 2 milímetros, e a parte cinza, que é o EVA de 5 milímetros. E aí é só colar mesmo com a cola instantânea e depois aquecer com o soprador, né? Quando você aquece com o soprador, se você colou esse EVA rosa só nas laterais, ele vai inchar um pouquinho, ele vai ficar muito bonitinho. Eu gostei desse efeito aí para a orelha dele. Para colar a orelha, não esqueça de fazer um corte na diagonal e aplicar a cola instantânea, porque se você não fizer esse corte na diagonal, não vai ficar tão legal. Não vai ficar, não vai. Então faz o corte na diagonal e aí depois você cola, tá? Olha como tá ficando bonitinho esse meu elefante. Tá ficando muito fofo. Outra coisa, viu, gente? Se vocês quiserem deixar a tromba desse elefante pra fazer por último, eu também acho maravilhoso, viu? Porque olha, eu tive que ter muito cuidado com essa peça, porque ela demora pra secar, a massa demora pra secar, então, enfim, é isso. Colei ali, ó, as orelhinhas na posição que eu queria, porque não tava dando pra ver muita orelha, então eu coloquei ali ela um pouco mais pro lado e colei na perninha, porque assim eu tenho a peça mais bonita. Visualmente ficou mais bonita do que a orelhinha mais para trás, certo? E depois, então, eu vou pra parte do chapéuzinho dele, que aí é só o molde mesmo, você cortar o molde, colar como tá aí no passo a passo do vídeo e fazer a partezinha do acabamento. E aí, quando eu aplico a cola instantânea nesse pedacinho de EVA, que é essa tirinha, eu coloco a cola instantânea no meio, tá? Pra deixar esse chapéuzinho centralizado, ó. Eu colo bem no meio, fecho total a peça, depois eu colo no boneco e aí eu vou aquecer com o soprador para dar uma modelada aí pro caimento ficar do jeito que eu quero, porque ele ficou muito alto e aí eu queria ele bem baixinho, então eu aqueci e fiz ele mais baixinho, certo? Terminei a minha peça e eu fiquei apaixonada por ela, eu fiquei mesmo encantada, porque
Eu tô agora nessa pegada de misturar esses materiais maravilhosos, que é a massa de EVA, a placa de 5mm, de 2mm, isopor. E olha que resultado, não é mesmo? Ai, que resultado. Eu gostei muito, eu fiquei apaixonada. Se você assistiu esse vídeo até aqui, se inscreva nesse canal, deixa seu like, seu comentário. O que você achou dessa aula? Tá muito difícil? O que você acha? Eu preciso trazer peças mais simples? Tá legal assim pra vocês? Vocês estão recebendo bastante dicas? O que tá acontecendo aí do outro lado? Comenta aqui que eu quero saber. E se você finalizar alguma das peças dessa série de vídeo, envie pra mim nas minhas redes sociais. Em todas elas você me encontra como Joyce Rodrigues Artesanato, certo? Manda lá pra mim, eu vou ter o maior prazer em repostar e divulgar o seu trabalho pro mundo. Então divulga o meu também, compartilha esse vídeo. Beijos! As peças que eu decidi pintar essa peça com isopor de 50mm e vai colar uma na outra com a cola instantânea. Não louca! Com a cola quente, porque e faço um corte reto e depois 2 cortes ali corte na horizontal, vertical. Gente, horizontal, vertical, diagonal.